E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, dessa vez especial, com uma plateia de quase 2.000 pessoas de excelente bom gosto, Boldrinha. Exatamente. Alunos Na do verdade, Viver de tem mais Renda. de 2.000 pessoas. Na verdade, eu acho que são 2.000. Tá? Eu não contei, mas é por aí. Bom, e estou aqui, como sempre, com minha esposa, Malu Perini, host e rosto do podcast. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Sócios. E qual é o tema de hoje, Boldrinha? Hoje vamos falar, mais uma vez, de geopolítica. E, como disse o Bruno, a gente está não prevendo, porque eu acho que não é um bom presságio falar que a gente está prevendo uma guerra, mas a gente vai falar de uma possível guerra que pode acontecer entre China e os Estados Unidos. Exatamente. Então, a provocação desse episódio partiu do seguinte: se você lê livros escritos na década de 30, a maior parte deles não falava que nós teríamos um conflito mundial em 39. Sendo que já tinha muita coisa que, em retrospectiva, parecia que estava deixando claro que algo aconteceria. Só que as pessoas eram descrentes com aquilo. Isso ficou registrado na história. Então, geralmente, a gente falha em prever grandes eventos geopolíticos. Igual, por exemplo, você tem economistas brilhantes, muito influentes, como, por exemplo, Paul Samuelson. Ele é o autor daquela frase que ficou popularizada, que diz que investir é tão chato quanto você parar para assistir a grama crescer ou a tinta secar. Se você quer emoção, pega $800 e vá para Vegas. Esse cara escreveu um livro na década de 80, falando que a União Soviética tinha mostrado que uma economia planificada poderia não só funcionar, como ainda prosperar. Pouco tempo depois, acabou a União Soviética. Então, será que agora a gente não está passando por um momento onde, em retrospectiva, vai ficar óbvio que algo relevante iria acontecer? Então, para discutir esse assunto, nós estamos aqui com um convidado de peso, que já veio várias vezes no podcast Os Sócios. É sempre um prazer recebê-lo. Estamos novamente com Reni Ozzy Cuquier, também conhecido como Professor Rock, cientista político, palestrante, professor, criador do canal Professor Rock, um dos maiores canais do YouTube de geopolítica do Brasil. Ele já trabalhou no Conselho de Segurança da ONU, já foi deputado estadual por São Paulo e autor do livro Inteligência do Carisma. Rock, bem-vindo novamente ao podcast Sócios. Obrigado, gente. Um prazer estar aqui com vocês e, óbvio, com essa plateia grande, incrível, muito mais legal. Vocês podiam fazer os podcasts sempre assim, né? Nossa, imagina. É interessante mesmo. A gente já fez alguns com plateia muito menor do que essa, é sempre uma energia diferente. E antes de começar, eu também tenho um recado dos nossos patrocinadores do MyProfit. Para quem está assistindo esse episódio, eu lembro que o MyProfit é uma plataforma criada pelo Rodrigo Poveron, aluno da turma 10 do Viver de Renda, que serve para consolidar a carteira de investimentos, apurar o imposto de renda, ajudar a preencher a declaração. E para o pessoal que segue os sócios, nós temos um cupom de desconto Perini10. Você pode assinar a plataforma com 10% de desconto. É ela que eu mostro no meu quadro do YouTube, Viver de FIIs, Viver de Ações, é ela que eu uso para declarar o imposto de renda. Então, para quem não começou a utilizar ainda, experimente, garanto que você vai gostar bastante e use o cupom Perini10. E agora entrando na pauta do podcast. Superpotências, Rock, geralmente sempre estão se preparando para um conflito. Porque, afinal, é da natureza delas, né? Elas são expansionistas. Mas, se a gente olha hoje para a China, você acha que fica mais claro que eles esperam por um conflito em breve ou não? Estamos apenas vivendo preparações, entre aspas, normais de superpotências? Olha, eu não acho que é normal, porque nós estamos chegando num ponto de saturação das relações dos dois países. Essa competição, como você colocou e acho que está certo, ela é natural, não só entre superpotências, ela é natural do sistema internacional. A regra de funcionamento de um sistema onde você não tem ordem, não tem uma estrutura que organize como que cada um se comporta, ela é competitiva, porque está todo mundo tentando se proteger, porque você não tem uma autoridade maior que vai proteger os outros. No caso das superpotências, isso se torna ainda maior, porque, óbvio, o que está em jogo? A maneira como você vai organizar o mundo. Você vai colocar as suas regras, os seus valores, as suas vontades, os seus interesses em primeiro lugar. Aquele que tiver bem posicionado vai ditar para onde o mundo vai. E esses movimentos históricos de competições entre grandes potências, se você estudar e voltar no tempo e falar assim, tá bom, como que na maioria das vezes acontece essa relação entre as grandes potências, competitivas no nível máximo? A gente tem basicamente 4 cenários.
de todas as vezes que você analisar na história, como que ele se desdobrou. O primeiro deles, você tem um confronto entre as duas grandes potências e uma delas sai vencedora pacificamente. Quando eu digo confronto, eu não falei guerra, né? Eu quis dizer um confronto, uma tensão, a competição acirrada. E ela acaba sendo resolvida na paz. Isso não é muito comum, mas a gente tem um exemplo, talvez o maior de todos na história, que foi a Guerra Fria. Na Guerra Fria, ela acabou na paz. A rivalidade dos Estados Unidos com a União Soviética terminou em paz, porque um dos lados sucumbiu. Na verdade, a gente pode até dizer, porque um cara de dentro, o Gorbachev, teve um papel importante para, de uma forma indireta, criar a autoimplosão daquele regime e aceitar aquilo. Porque ele poderia simplesmente virar e falar assim, não, nós vamos mudar, nós estamos caindo, mas eu não vou aceitar essa derrota pacificamente. E aí depois partir para o confronto real, né, para as vias de fato. Então, esse é um cenário. Ele é raro, é incomum. O segundo cenário, que é o mais comum da história, as duas potências competitivas, os dois rivais, acabam entrando em guerra e um dos lados sai vencedor. Esse é o mais comum, sei lá, tem milhões de exemplos para citar, a gente não precisa entrar nele. O terceiro você tem duas potências que estão competindo entre si e surge um terceiro rival de fora e essas duas se juntam para combater aquele terceiro. A gente pode pensar no Reino Unido e nos Estados Unidos durante o século XIX e aí eles deixaram a sua competição de lado para enfrentar a Alemanha na Primeira e na Segunda Guerra. Então, esse seria o terceiro modelo. O quarto modelo duas potências rivais estão brigando, ou estão em competição, e aí aparece uma terceira e derruba as duas, ou derruba não, mas se sobrepõe às duas. Esse caso a gente pode olhar para a história Portugal e Espanha, a rivalidade dos dois, aí vem o Reino Unido, passa os dois, deixa eles para trás. Vamos trazer, então, esses quatro modelos para o exemplo ou para a realidade da China. E aí a gente pensa o seguinte, bom, existe uma terceira potência que pode vir e surpreender todo mundo e deixar os Estados Unidos e a China para trás? Não, não temos. Então, a opção 3 e 4 estão fora da história nesse momento. Não tem nenhum país do mundo, nenhuma potência no mundo que chega aos pés perto dos Estados Unidos e da China. Então, isso está fora de cogitação. Aí sobrou as duas outras opções. O sonho do mundo, né, é que essa competição termine de uma forma pacífica. E aí a gente precisa, e a gente gostaria, e durante muito tempo na história, todo mundo gostaria que tivesse o Gorbachev iraniano, o Gorbachev chinês, o Gorbachev de Cuba. E não teve. Então, talvez não vai ter o chinês. E ao contrário, o que nós estamos assistindo é o Xi Jinping mais autoritário, mais fechado, mais ideológico e querendo ficar no poder para sempre. Então ele não é um reformista, ele não veio para reformar. E aí sobra, então, a última opção, que infelizmente, essa tensão vai acabar com um conflito. Aliás, essa é a minha leitura, eu tenho dito isso sempre. Acho inevitável que a gente tenha esse conflito e a gente deve ter isso. Eu não acho que isso vai acontecer amanhã, mas varia de uns 3, talvez até 10 anos, mas eu acho que é impossível a gente escapar disso. E aí eu gosto de trazer um pensador que ele ajudou a gente criar, ou os Estados Unidos, o Ocidente, a criar estratégia contra a União Soviética, que é o George Kennan. E ele virou e falou o seguinte, olha, não adianta vocês quererem apaziguar a União Soviética, porque a essência do regime soviético é diferente, não vai mudar. Então, o que precisa ser feito? Nós precisamos confrontá-los. Porém, ele também fez uma ressalva. Não adianta uma guerra preventiva por nada. Nós temos que cercar esse regime, essa potência, que ela vai ruir sozinha de dentro. Como eu falei, eu não acho que a China vai ruir sozinha de dentro. Eu até tenho dito que os problemas econômicos chineses, e a gente vai falar mais disso, imagino,
são graves o suficiente para a China, de repente, ficar numa posição não tão confortável quanto ela está hoje. Mas talvez não o suficiente para derrubar o Partido Comunista Chinês e o seu projeto hegemônico e a sua maneira de enxergar o mundo. E aí, nesse caso, então, a gente volta para o primeiro cenário, o segundo cenário, desculpa, que é uma solução dessa competição na base da guerra. Pegando, antes de entrar na parte militar, do ponto de vista da economia, como você citou, porque China tem problemas, a gente está vendo agora, mas a economia americana também já não é o que foi no passado. Se a gente pensa, por exemplo, em déficit que eles têm lá, eles gastam muito mais do que eles arrecadam, eles estão lançando muito mão daquele privilégio exorbitante de serem donos da moeda mundial, só que isso pode durar até quanto tempo, né? Porque existe aquele conhecido dilema de economia, que é o dilema de Triffin, que fala basicamente o seguinte: para um país ele poder ser dono da moeda mundial, então ele tem que ser deficitário. Porque se ele é superavitário, ele está exportando mais do que importando, ele está tirando dinheiro do mundo. Quando ele é deficitário, ele está consumindo de todo mundo, está pagando em dólar, está dando dólar para todo mundo. Só que ao fazer isso durante tempo bastante, o pessoal começa a desconfiar do valor do dólar. De maneira que uma hora, aquela moeda, por conta disso, pode deixar de ser a moeda utilizada mundialmente. E quando a gente olha para isso, por exemplo, chama a atenção o que a China tem feito recentemente, sobretudo após fevereiro do ano passado. E aí eu lembro, para quem está assistindo os Sócios, que a gente gravou um episódio algumas semanas antes disso, com a presença do Rock, falando sobre uma possível guerra, na época não era guerra ainda, era uma possível guerra entre Ucrânia e Rússia, através da invasão russa. E eu lembro dos comentários quando a gente lançou umas 2 semanas antes do Putin invadir a Ucrânia. E tinha um pessoal lá, seus alarmistas, nada vai acontecer, só porque o cara moveu 200 mil homens para a fronteira, agora vai ter guerra. Impossível. Tinha comentário assim. E teve a guerra. E logo depois, os americanos foram lá e confiscaram dólares dos russos. A China, na esteira disso, outros países também fizeram o mesmo, mas chama a atenção a movimentação da China, porque eles eram um dos maiores credores da dívida pública americana. E eles estão vendendo muitos títulos públicos americanos agora, se desfazendo de uma baita quantidade, sendo que durante anos eles foram comprando títulos que pagavam juros muito baixos. E os juros agora estão explodindo. O juro que era 0 foi para 5,5. E quando isso acontece, aqui na plateia a gente tem um monte de investidores que já entendem essa dinâmica da marcação a mercado, quando a taxa sobe, o preço do título ele acaba caindo. Então eles estão vendendo títulos com prejuízo. Com prejuízo, exatamente. Estão vendendo títulos com prejuízo, estão adquirindo mais ouro. Se a gente pega as alianças, os acordos que eles fecharam recentemente, aqui no Brasil, a maioria deve ter acompanhado, que agora eles vão poder pagar pelas exportações, aquilo que a gente exporta para eles em yuan. Eles estão fazendo a mesma coisa com o Irã, com a Arábia Saudita, inclusive mediando um acordo de paz entre eles, que são grandes exportadores de petróleo, já são próximos da Rússia, que é um outro grande exportador de petróleo. E se a gente pensa que, economicamente, né, você tem que ter uma economia boa para poder provisionar o seu povo para uma guerra, bom, a China, diferente dos Estados Unidos, ela não é autossuficiente em alimento, produção alimentar para a população, e nem em energia. Os Estados Unidos têm essa vantagem, mas agora a China fez acordos justamente nessa área. Então, você acha, né, que esses acordos são um passo a mais nessa preparação de guerra, e o quão atrás você acha que a economia chinesa está em relação à americana? Porque tem muita gente que prevê que daqui a 10 anos, a economia chinesa, ou até menos do que isso, vai ser maior do que a americana. O Ray Dalio, por exemplo, escreveu um livro com base nessa tese. E uma semana depois ele vendeu tudo que ele tinha em China, diga-se de passagem, né? Mas o livro está escrito, está registrado lá. Qual a tua opinião sobre isso? Eu ia fazer uma pergunta antes do Rock Por favor. falar. Não, é porque eu queria entender. Eles querem deixar de depender do dólar fazendo isso? Porque, querendo ou não, eles usavam o dólar como a moeda de transação e agora eles não querem mais usar isso e fazem outros tipos de acordo. Isso. Bom, por favor, Rock. Você quer começar pela da Malu aí? Pode ser. Bom, antes, deixa eu só fazer um comentário sobre o podcast antes da guerra, porque eu falei disso com muita clareza quando eu tinha as evidências. E quais eram as minhas evidências? Você não coloca 200 mil soldados na fronteira de um país, e você é o Putin, e você vive dentro de uma ordem ou desordem internacional, onde percepção conta muito. Por que percepção conta? Porque simplesmente você não tem regras.
E como é que você faz a sua vontade ser seguida ou exercida? Os outros têm que perceber que você está falando sério sobre as coisas. Então, coerção, ameaça, força, percepção, retórica, narrativa, tudo isso tem muita importância dentro da política. E o sistema internacional, entre os países, ele é absolutamente político. O que seria não ser político? Ser legal. Um sistema jurídico, ele não é para ser político. Mas, na política internacional, nós não temos um sistema jurídico que regule a interação dos países. Então, a maneira como você vai se comportar vale muito. E aí basta a gente olhar para o comportamento do Putin, o quanto que ele preza a sua palavra. Porque é isso que dá força para a posição dele e legitimidade para ele ser o Putin e permanecer no poder dentro da Rússia. Ou seja, estava óbvio que ia acontecer aquilo. Infelizmente, talvez eu acertei. Aliás, no dia o Oliver, não, acho que não vai acontecer, não sei se vocês lembram. E aconteceu. Então, assim, o que eu sempre repito, e já que nós estamos aqui, né, com essa turma, nesse ambiente, da lógica de olhar para o mundo com um olhar financeiro, investimentos e tal, o que eu entendi e que ficou claro para mim, o erro de não entender por que ele iria para a guerra, e que pode ser o mesmo erro com a China, é olhar para essa interação dos países do ponto de vista econômico. Essa não é uma discussão econômica. A economia influencia o poder dos países, mas, em última instância, essa é uma discussão política. E, assim, vamos falar mais disso, vai ficar claro, mas é evidente que a decisão... Se você olhar para... o país... mas a Rússia tem muito a perder economicamente, ela não vai fazer isso. Não, os Estados Unidos não vai entrar em guerra com a China tem muito a perder. Esse não é o raciocínio. Dentro de um contexto e de um ambiente de guerra, de competição estratégica, você está disposto a perder muito para fazer o seu rival ou inimigo perder mais ainda. Então, é uma mudança de mindset para a gente entender por que um país pode entrar em guerra. E uma das grandes teorias nas relações internacionais é que interdependência econômica impede a guerra. E depois eu volto para isso, mas vamos voltar, porque você fez vários pontos aí, diversos e interessantes, que eu quero talvez falar de um pouco deles. Mas voltando para a pergunta da Malu, por que a China não quer depender do dólar? E ela não quer depender do dólar porque isso dá um poder para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm o poder de, por exemplo, levantar dinheiro barato, já que é a sua moeda. Podem emitir a isso. moeda. Então, os Estados Unidos têm o controle das comportas financeiras. Por exemplo, se é uma empresa, você vai comprar um produto de outro país e você faz essa compra em dólar. E aí você tem sempre o problema da variação cambial, do que vai acontecer lá na frente. Só que se é a sua moeda, você não tem o problema da variação cambial do mesmo jeito, você não está exposto. Então, tem uma série de vantagens em você ser a moeda dominante. Quando a gente fala, por exemplo, de sanções econômicas, não adianta eu fazer uma sanção contra você, falar assim, não vou vender mais nada para a Malu. Mas aí o Bruno vai lá e vende para você. Então, não resolve. Você precisa ter uma coalizão de gente embarcando no mesmo projeto. Agora, quando você fala da moeda dominante, não precisa de ninguém, porque é uma moeda só, é a moeda americana. Então, os Estados Unidos têm o poder de fazer muitas coisas com essa moeda. E uma das coisas que a China quer tirar é esse poder. Mas aí tem um problema, e aí vou entrar um pouco na sua resposta, né, Bruno? A China não pode fazer isso, porque para ela fazer isso, ela precisa mudar o seu sistema econômico. Porque, como você colocou bem, com o dilema de Triffin, fica evidente que todo país que tem a moeda dominante no sistema internacional, essa moeda, ou esse país, acaba sendo deficitário. E o seu dinheiro valoriza. Quais são as vantagens? Você ganha dinheiro a um custo baixo, porque está todo mundo querendo comprar o seu dinheiro e estão te dando dinheiro. No caso dos Estados Unidos, sempre com juros quase que zero. Hoje não, mas sempre foi assim. Então, as pessoas estão dando dinheiro para os Estados Unidos a um custo zero. Nossa, mas que maravilha isso. O problema é que você cria um déficit. Por quê?
Porque você imagina que você é o consumidor americano, e aí o seu poder de compra em relação ao resto do mundo é muito maior. Porque a sua moeda é mais valorizada. E por que ela é mais valorizada? Porque está todo mundo querendo comprar a sua moeda. Quando a sua moeda é valorizada e você tem um maior poder de compra, você vai gastar mais. E isso vai fazer você ficar endividado. E isso vai liberar o consumo das pessoas. Então, para você ser a moeda de reserva do mundo, a moeda dominante, algumas coisas básicas têm que acontecer. Primeiro, você tem que ter uma economia aberta. Como é que eu vou vir e comprar dólar se os Estados Unidos falam assim, não, eu não deixo você vender os seus títulos da dívida americana. Eu restringo o movimento de capital. Ou seja, o mercado mais aberto do mundo para entrada e saída de dinheiro é o mercado americano. Se a China quiser virar a moeda dominante, se ela quiser que Yuan vire a moeda dominante, ela precisa abrir sua economia. Alguns vão falar assim, ué, qual é o problema disso? O problema disso é que você afeta a raiz do poder chinês ou daqueles que governam a China, que é o Partido Comunista Chinês. Ao você abrir a economia e o fluxo financeiro e permitir liberdade financeira para todo mundo, você dá poder para as pessoas. E essas pessoas vão confrontar ou desafiar o domínio e a hegemonia do Partido Comunista Chinês. E aí tem uma outra questão que a China não está preparada para fazer, que é relacionada com essa, que como que uma economia, então, que ela perde competitividade, porque a sua moeda fica mais valorizada e as suas exportações ficam mais caras, como é que os Estados Unidos vão ser competitivos internacionalmente ou mesmo domesticamente? Porque eles não conseguem vender tanto para fora, como o Japão, como a Alemanha, como a China, como a Coreia do Sul, porque a sua moeda é mais valorizada. Então, a economia americana funciona na base do consumo. Quem é que consome, gente? A população, as pessoas. Isso significa que você tem que permitir que o dinheiro proveniente do resultado do PIB chegue nas pessoas. E é tudo o que não acontece na China. Por quê? Porque ela precisa controlar as pessoas. O dinheiro, a porcentagem do PIB chinês está concentrada não nas famílias, está concentrada em maior parte no governo e nas empresas, que no caso são estatais. Então, para a China ter a moeda dominante, ela precisa abrir o fluxo de dinheiro para o mundo inteiro, e isso vai afetar o seu câmbio, vai afetar a sua moeda, o valor da sua moeda, vai afetar a sua competitividade de exportações, que é a base da economia chinesa. Se ela não vai mais exportar, então ela vai viver do quê? De consumo interno. Então ela tem que aumentar o consumo. Aumentar o consumo é dar mais liberdade para o chinês. Também não vai acontecer, a não ser que o Partido Comunista esteja disposto a perder poder. E ninguém que está no poder quer perder poder. Na democracia tem a regra que você vai perder, mas o político vai tentar vir com uma narrativa, com um discurso para continuar ganhando. Existe uma competição, tá? Uma avaliação dele. Agora, numa ditadura, isso sequer existe. Então, eu não acho que a China está se preparando para isso. Então, para que ela está se preparando? Ela está se preparando para responder a uma situação que você trouxe, que a gente chama de weaponization do dólar, né? Que é o armamento do dólar. Armar o dólar, transformar o dólar numa arma. Como assim? Imagina que na guerra da Ucrânia, os Estados Unidos tinha 3 opções, pessoal. 1, responder com um ataque militar à Rússia, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. 2, não fazer nada. Aí você fala, nossa, essas 2 opções são horríveis. Não fazer nada, você deu um recado errado, você simplesmente está falando, está tudo certo, está tudo bem. Está instigando outros países a seguirem o mesmo caminho que a Rússia. Entrar em guerra contra a Rússia para defender a Ucrânia é o início da Terceira Guerra Mundial por causa da Ucrânia. Tipo assim, ninguém estava disposto a fazer isso. E aí surge uma terceira opção. E aí a terceira opção ela é mais fácil, porque ela não é não fazer nada, mas ela é fazer alguma coisa que não vai ser tão sangrenta, que é usar o dólar ou sanções econômicas. E isso vem acontecendo há algum tempo. Na verdade, aconteceu primeiro com o Irã, num nível
bem severo, mas o Irã não é uma grande economia, não é uma grande potência, é um país menor. Tudo bem, todo mundo ficou quieto, isso não incomodou o resto do mundo. O Irã realmente é um país com muitos problemas, uma das grandes ditaduras mais sanguinárias do mundo. Todo mundo falou, é merecido, vai. Quer dizer, ele passou muito da linha, não tem problema, né? Não é um risco tão grave. Aí a segunda onda dessas sanções, né, ou dessa armar o dólar, ou usar o dólar como uma arma, vem quando a Rússia captura a Crimeia. Mas ainda assim não foi algo tão grave. E aí quando a Rússia decide invadir a Ucrânia, vem a terceira onda de sanção, e essa sim, essa decide usar o dólar realmente como uma arma. Por quê? Eles congelaram o dinheiro russo que estavam nos bancos de todos os lugares, em dólar. Eles viraram e falaram assim, é nosso, está congelado aqui. E eles viraram e falaram assim, nós vamos... Hoje tem uma discussão séria nos Estados Unidos, na Europa, em usar esse dinheiro que foi congelado da Rússia para reconstruir a Ucrânia depois da guerra. Nossa, engraçado você falar isso, porque minha prima trabalha em Londres e ela trabalha no mercado financeiro, a gente não acredita que essas coisas são verdade, né? E ela estava contando que, na época, eles de fato congelaram o dinheiro de uma galera lá dos russos e que um monte de gente falou, tá, eu fazia a gestão desse dinheiro e agora eu não posso fazer nada. Então, realmente aconteceu. Ela disse que em Londres o pessoal brinca até que é Londongrado, de tanto milionário russo que tem lá. Bizarro. Tem um órgão no governo americano que é o Office of Foreign Asset Control. E ele é o responsável para coordenar ou fiscalizar ou monitorar os ativos estrangeiros financeiros. Para vocês terem uma ideia, gente, esse escritório ele tem mais de 2.200 páginas num documento com uma lista de pessoas sancionadas. E essa lista chega a mais de 12 mil nomes já no mundo. E ela vem crescendo exponencialmente nos últimos anos. Por quê? Porque os Estados Unidos têm usado as sanções como uma ferramenta de política externa. E aí, assim... mas por que os Estados Unidos está fazendo isso? Porque as alternativas são muito ruins. Não fazer nada é muito ruim e entrar em guerra é muito drástico. Só que isso tem uma consequência. Qual? Hoje os países todos no mundo estão olhando e falando assim, pois se eu fizer alguma coisa que os Estados Unidos não gosta, isso é perigoso. Acho que eles podem usar essa arma monetária contra a nossa nação. E aí você tem um monte de países preocupados com isso e a China está absolutamente preocupada se ela está entrando numa rota de colisão com os Estados Unidos para talvez numa guerra com a Taiwan. Qual vai ser a consequência? Vão sancionar a gente? Vão tirar a gente do sistema monetário, do sistema financeiro, vão tirar a gente do SWIFT, que é o sistema de pagamentos internacional. Então a China está tentando construir alternativas. Ela não está tentando, ela sabe que ela não tem como substituir o dólar como moeda internacional, porque isso requer uma transformação estrutural inteira da sua economia e colocaria em perigo a sua sobrevivência, a sobrevivência do Partido Comunista Chinês. Ela está preparando o terreno com uma grande arquitetura global, com uma estrutura onde, no momento desse conflito, se vierem sanções pesadas, ela tem uma rede paralela construída, quase que um sistema monetário financeiro paralelo, aonde os países vão falar assim, olha, eu não posso sancionar a China, eu não posso entrar nisso. E como que eu vou fazer trocas comerciais com os outros se eu preciso fazê-las em dólar? E aí, então, a China estaria preparada, ela está tentando fazer isso. Ela tem uma estratégia, depois a gente pode falar nisso, se você quiser já continua agora, mas ela tem uma estratégia baseada em 3 pilares, que um deles é criar um pool de recursos fora do seu país e deixar esse dinheiro circulando fora para os mercados de investimento. Então, você tem esse dinheiro disponível para investidores lá fora na sua moeda. O segundo é criar um negócio que se chama CIPS, que é um concorrente do CHIPS e do SWIFT, que são os 2 sistemas de pagamentos internacionais. O CHIPS é o maior privado do mundo.
SWIFT é o que todos os governos e todas as entidades públicas, além das privadas, usam. E o CIPS, que é o chinês, é um concorrente a esses dois. Então, essa é a segunda parte da estratégia. E a terceira parte é criar a sua moeda digital. Porque ela entende que, com a moeda digital, ela não vai precisar passar por nenhum banco, por ninguém. É o Pix chinês no mundo inteiro, aonde você vai mandar um Pix da Arábia Saudita direto para a China. E assim, falar, pô, mas então essa estratégia é sólida. É mais ou menos, porque os países, por exemplo, produtores de petróleo, né, a Rússia e os países do Golfo, eles estão com medo de sanções americanas? Estão. E eles estão dispostos a diversificar? Também estão. Vamos usar a moeda chinesa, então, para fazer isso? Tá bom. Mas será que eles querem que os seus ativos fiquem em yuan? Aí eu acho que não. Imagina um yuan digital, menos ainda, porque se a China vai lá e retalia, assim, tá bom, uma coisa é você fazer as sanções contra a Rússia, invadir a Ucrânia, uma grande guerra no século XXI, do jeito que foi feita, e outra coisa é você fazer o que a China fez contra a Austrália, quando a Austrália virou e falou assim, precisamos ter investigações sobre a origem do Covid. A China sancionou a Austrália pesadamente, economicamente. Então, todo mundo não é bobo. Os países sabem que estar dentro do Pix chinês, assim, a China vai ter total controle sobre o seu dinheiro. Então, uma coisa é você usar uma moeda chinesa para a troca, mas imediatamente após a comercialização, os países vão querer converter para o dólar ou para a moeda segura. E qual é a moeda segura hoje? É o dólar, e vai continuar sendo o dólar, a não ser, claro, a gente tem um cataclisma, sei lá, uma guerra nuclear, ou surja uma nova moeda substituta. Só que para ter uma nova moeda substituta, o país precisa querer ocupar essa posição. O Japão teve a oportunidade de ser essa moeda. Fechou a portinha, falou, eu não quero. Por quê? Mesma coisa, ia ter que mudar o seu modelo econômico. Deixar de ser uma economia de exportação e se tornar uma economia de consumo. Não é da natureza deles, não era a natureza do sistema. A Alemanha teve a oportunidade, não quis. A China tem a oportunidade, ela não quer no fundo. Então, assim, nós não temos uma moeda substituta que vai preencher esse papel. E o grande dilema é o dilema de thrifting, que você colocou. Porque ele cria um paradoxo de uma instabilidade. Porque é óbvio que o país que for a moeda dominante vai ser um país deficitário. Só que quanto mais deficitário todo mundo fala, será que é confiável essa economia? Mas não tem saída para isso. A não ser que você crie uma moeda externa a todos os outros países. Isso foi proposto no início, não deu certo. E eu não acho que hoje a gente tem assim, o espaço, o diálogo, a capacidade de sentar todo mundo e falar, vamos criar uma moeda para todo mundo usar em paz. A gente já está formatado, já está em rotas de competição muito acirradas, já tem os blocos, já ninguém conversa, uns já não conversam com os outros direito, então, não sei. Esse era meu questionamento. Mas o povo vai receber em yuan, vai ficar fazendo o que com essa moeda, se ninguém vai querer depois? Porque eles estão fazendo isso, né, na real. Eu não sei o quanto está recebendo, porque aqui no Brasil, se você Por exemplo, olha... a gente não está vendendo comida para eles. Sim, mas se você olha a manchete, está lá, yuan já é a segunda moeda de reserva no Brasil. Aí você vai olhar, tem 5%. Entendeu? O dólar é disparado a maior. Mas até pegando um gancho com o que você disse, poxa, para a China ver a sua moeda se tornar a moeda de reserva mundial, eles têm que abrir a economia. E eu sempre fico me perguntando, e se abrir a economia chinesa? Muita gente fala, eu não invisto na China porque nem é aberta. Vai ter gente que vai querer investir, mas muita gente lá não sai porque é fechada. Então, talvez seja a ruína realmente da China ter que abrir a sua economia. E um outro ponto, que é um gancho que você disse, da interdependência econômica. Tem um livro que é de historiador escocês, do Neil Ferguson, que ele fala da ascensão do dinheiro. E ele explora essa teoria de que uma interdependência econômica poderia levar à paz. Mas ele mostra que, olha, a realidade vai contra a teoria. Porque na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, a marinha mercante alemã inteira era coberta por companhias seguradoras inglesas. Então não havia interesse em destruir a marinha mercante, porque você ia ferrar as companhias de seguros inglesas. E simplesmente a guerra aconteceu de todo jeito. Porque as empresas não queriam, mas os monarcas queriam.
Então, o Putin, por exemplo, poxa, ele queria. Muitos bilionários russos talvez não quisessem. Mas vai acontecer se esse cara quiser que aconteça, né? É uma economia muito centralizada nele, assim como, por exemplo, a China. E você fez uns ganchos legais de moedas, eu tenho certeza que o pessoal quer que eu pergunte de Bitcoin, mas vou chegar lá ainda. Porque antes eu tenho uma outra pergunta. Porque você citou Taiwan também. E Taiwan parece ser aquilo que o pessoal vê como a bola da vez para um conflito. Porque, como você disse, poxa, Rússia invadiu a Ucrânia. Os Estados Unidos não vão entrar em guerra com a Rússia diretamente, né, conflito quente, por conta da Ucrânia, porque historicamente não é um aliado, até historicamente já fez parte da União Soviética, o Putin declarava isso, né, que, poxa, a Ucrânia é Rússia, etc. Já Taiwan é um bicho diferente, porque vários países não podem reconhecer Taiwan como um país. A OMS, durante a época da pandemia, não podia mandar as mesmas informações para Taiwan que mandava para outros países, porque a China não reconhece Taiwan como um país. Para eles, Taiwan é parte da China, eles querem retomar. O Xi Jinping fala isso abertamente, ele fala que é um projeto dele colocar Taiwan de volta na China, mas eles são um aliado americano. E aí, se a China invade Taiwan, os americanos eles estariam meio que obrigados a fazer aquilo que não fizeram diretamente na Ucrânia, na sua opinião? Porque, por exemplo, quando o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial, poxa, não precisa ter exército não, a gente protege vocês. Então, vários países ali em volta da China, que têm relações conturbadas com a China, eu vi um post seu, por exemplo, falando do filme da Barbie. E o pessoal não deve ter visto, mas o filme da Barbie, ele não foi exibido no Vietnã. Porque você tem aquele mar do sul da China, e não sei por que cargas d'água, aparece no filme da Barbie aquele mapa com o mar do sul da China como se fosse da China. Provavelmente com o chinês pagou por isso, né, como propaganda. Mas, então como é que fica essa questão das relações ali? Porque você acha que o estopim para esse conflito seria Taiwan, ou você enxerga que não, é simplesmente a China crescendo muito, e nessa questão de rivalidade, um acaba entrando em conflito com o outro por outro motivo? Olha, invariavelmente, eu entendo que se a gente não está naquele cenário número 1, dois países competindo, e a solução é um saindo vitorioso pacificamente, se a gente descartou que isso possa existir, porque tem que ter um colapso interno, ou porque tem que ter alguém de dentro que quer mudar a estrutura completa do regime, e nenhuma dessas duas coisas acontece, então é inevitável ou invariável que eles vão chegar numa hora que eles vão entrar em confronto. Óbvio que existem razões para isso acontecer, e Taiwan é a razão. Vai ser a primeira razão, e é o primeiro teste para a China olhar e falar assim, será que eu tenho o poder que eu tenho? Será que eu posso fazer o que eu quero? Qual é o lugar mais estratégico para mim? Eu tenho que trazer a geopolítica clássica. Os Estados Unidos, de muitas maneiras, de acordo com alguns pensadores geopolíticos, um deles é um americano, chama Speakman, ele fala o seguinte, os Estados Unidos se tornou a potência quando ele dominou o seu Mediterrâneo. Qual é o mar Mediterrâneo americano? O Mar do Caribe. Qual é o equivalente ao Mediterrâneo da China? O Mar do Sul da China. E qual é o ponto de maior tensão dentro desse território? Taiwan. Porque Taiwan é a maior ilha. A gente diz ou associa como um porta-aviões fixo. Quer colocar aquele mapa aqui para o pessoal Acho que é ver? Uma boa, Mas vai conseguir? Não. Consegue. Juan, bota o mapa, por favor, aquele mapa mundi. E vale dizer que a gente fez um podcast praticamente falando só de semicondutores e falando de Taiwan. Eu vi uns pedaços. Que é um tema relevante. Taiwan é o grande produtor de semicondutores do mundo. Então, ele é de muita importância. Ali vocês podem ver Taiwan, como ela está colocada bem no centro da costa da China. Ela está a 160 quilômetros do continente chinês. Isso. Eu nem me arrisco, porque não tem como chegar ali. A 160 quilômetros dali. Agora, se vocês olharem ali o Japão, a parte de baixo do Japão, aí tem as ilhas que não estão aparecendo ali, embaixo da pontinha que dá para ver do Japão, que são a cadeia de ilhas de Okinawa, onde tem a base americana, e vai descendo, e tem um monte de ilhas, elas vão chegando até Taiwan. Depois de Taiwan, continuam as Filipinas. São pequenos pedaços de espaço de mar. Se você traçar uma linha reta ali, você cria uma linha que é capaz de fazer um bloqueio naval à China.
E essa é a mesma paranoia, e aí vamos olhar no mapa do outro lado, no Atlântico Norte ali, no Golfo do México, nos Estados Unidos. Exatamente a mesma situação que os americanos enfrentam com Cuba, ou enfrentaram a vida inteira. Por isso a obsessão americana com Cuba. Aquela ilha, Cuba está bem, percebe que ela fica no meio, entre as duas pontas ali, na Península Mexicana e na ponta da costa da Flórida. Se você controlar Cuba, você facilmente consegue fazer um bloqueio naval ao Golfo do México. E a economia americana sempre dependeu dessa saída para o Golfo do México no começo, porque você tinha um grande rio, que é o Mississippi, que corta os Estados Unidos de ponta a ponta, você caía no Golfo do México e você exportava para o mundo. Então, se um inimigo externo pudesse controlar Cuba, você fechava a economia americana. A mesma coisa acontece no Mar do Sul da China com Taiwan. Por isso que Taiwan é tão importante. E óbvio que é o momento para a China testar se ela pode impor alguma coisa que foge muito da regra. E o problema ali não é só com Taiwan. Eu não sei se... eu estava pensando nisso. Tem um laser aí, ó. Isso, aqui, ó. O problema não é só aqui com Taiwan, mas tem disputas de ilhas com o Japão e Coreia do Sul, tem disputas de ilha com o Vietnã, com Malásia, com Filipinas, tudo aqui nessa região. E não sei se vocês sabem, a China está construindo dezenas de ilhas artificiais há anos e anos. E são ilhas colocadas areia, que é sugada do fundo do mar, jogada, e essas ilhas são só bases militares. Pistas de pouso, bases aéreas, portos para submarinos, para navios de guerra. E ela está construindo todas essas ilhas aqui, na volta inteira. Então, claro, essa é a costa chinesa, né? A China não consegue receber e vender nada para o mundo sem o acesso ao mar. Então, para chegar o petróleo na China, vai vir aqui do Irã, da Arábia Saudita, ele tem que atravessar o Estreito de Hormuz, descer no Índico, passar por Malaca e subir e chegar na China. Para chegar o minério de ferro ou a soja daqui do Brasil, a mesma coisa, vai ter que chegar por mar. Então, a China depende desse acesso ao mar. E, do mesmo jeito que ela depende da matéria-prima, ela também depende para vender. Se a economia chinesa vende para o mundo inteiro, como é que ela vai vender se ela não tem simplesmente a saída para o mar? Por isso que a China escolheu investir e criar o maior projeto de infraestrutura da história da humanidade, que é a nova Rota da Seda. $1 trilhão investidos na Rota da Seda. E o que é a Rota da Seda? Em vez da China comercializar com o mundo pelo mar, ela comercializa por terra. Então, vai atravessar a Ásia Central, passar por Irã, chegar em Turquia, chegar aqui no Levante, né, que é essa região do Mediterrâneo, do Oriente Médio, Israel, Líbano, Egito, ou vai passar aqui por cima, Cazaquistão, vai entrar na Rússia, vai vir para a Europa. Enfim, daqui, com a Rota da Seda, ela chega no mundo. E ela está fazendo isso para driblar esse possível bloqueio que existe aqui na sua costa. Uma das coisas que ela tem feito é construir portos e bases navais em Bangladesh, Mianmar, Sri Lanka, no Paquistão, aqui em Djibouti e aqui na costa leste da África. Claro que isso incomoda outros países, mas essa é uma estratégia da China para não ficar bloqueada aqui. Se ela conseguir capturar Taiwan, ela simplesmente alterou muito dessa lógica, porque ela está numa posição avançada já dentro do mar. Vai ser mais difícil de impedirem ela sair. Então, Taiwan é estratégico por isso, tem uma relação histórica, tem uma relação política. É um teste de força para a China falar assim, eu consigo o que eu quero? Eu posso levar o mundo do jeito que eu quero? E ela se sente hoje, essa é uma das missões ou das obsessões do Xi Jinping, ter Taiwan incorporada de volta. Do mesmo jeito que a China está fazendo com Hong Kong, ou já fez. Então, assim, Taiwan é o ponto-chave, é o ponto crítico. Os Estados Unidos têm uma relação diferente, por quê? Porque os Estados Unidos eles têm uma lei que é uma lei para defender
proteger Taiwan. E isso não existia com a Ucrânia. Isso não quer dizer, né, os Estados Unidos tem uma posição geopolítica que a gente chama, é uma postura de política externa que chama ambiguidade estratégica. E ele fala o seguinte, olha, eu não vou permitir que Taiwan se torne independente e eu não vou permitir que a China capture Taiwan à força, ou incorpore Taiwan à força. Por que é ambiguidade? Porque ela tem um duplo objetivo, virar e não encorajar Taiwan a buscar a sua independência, né? Porque Taiwan pode pensar assim, eu tenho os Estados Unidos do meu lado, então eu vou ser independente. Não, eu não estou dizendo que eu vou apoiar a sua independência. Eu estou dizendo que eu vou te proteger se a China quiser te invadir. Então, os dois ficam na dúvida de como agir, os dois. A China e Taiwan ficam na dúvida como agir em relação aos Estados Unidos. Tem muita gente hoje que está questionando e fala, acabou, nós estamos num outro cenário, a China está disposta a tomar Taiwan à força, então os Estados Unidos tem que ter uma postura clara de dizer, se você for tomar Taiwan à força, eu vou intervir militarmente. E claro, a gente pode falar disso, mas enfim, aí tem milhões de questões e desdobramentos sobre o que seria ou como poderia ser esse conflito. Antes de entrar nesses outros assuntos, até aproveitando que você falou dessa nova rota da seda chinesa, que é um projeto onde a China está construindo infraestrutura pelo mundo, e vendo o embrião disso, né, a China é muito dependente de commodities que vêm de outros países. Por exemplo, o Brasil, a Austrália, inclusive Estados Unidos também exporta muita coisa. E eles viram, poxa, se esses países derem guinadas ideológicas, isso chegou a acontecer de certa maneira, né, talvez a gente fique sem esses produtos. Só que é complicado você deixar de vender para a China, né? Se a gente pega o nosso governo anterior, aquela reunião ministerial lá foi a público, o pessoal falava da China lá, falava, não, a China, não sei o quê, mas vai vender para quem? São o nosso maior parceiro comercial hoje. Né? Não só nosso, como de boa parte do mundo no final das contas. Mas nessa nova rota da seda, a China empresta dinheiro, por exemplo, para um país africano que tem minério de ferro, tem, por exemplo, ouro, tem metais que interessam, mas não tem estrada, não tem porto para que aquilo possa ser escoado e exportado para a China. Então, eles emprestam dinheiro, o pessoal vai lá e constrói estrada, constrói porto, usa empresas chinesas para isso, o dinheiro volta para a China e fica a dívida. E eu fui olhar as taxas de juros, não eram taxas de juros gigantes, eram até justas. Só que se o país não paga, a China pode tomar a infraestrutura. E o meu questionamento seria o seguinte sobre isso. Porque na Guerra Fria, a gente não teve conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética, mas tivemos aqueles conflitos onde um apoiava um lado, o outro apoiava o outro. Ou até, União Soviética invadiu o Afeganistão, Estados Unidos financiaram a resistência lá dentro. No Vietnã foi o contrário, Estados Unidos foram lá e eles foram financiados por países socialistas, né? China e União Soviética. Você acha que a gente vai ver esse tipo de conflito no século XXI? Da China querendo retomar estruturas, que pelo contrato seriam delas, mas com um soberano africano, por exemplo, falando, não, isso aqui não é do chinês, não, isso aqui é nosso. Aí a China vai lá e manda o exército. Os Estados Unidos fala, então calma aí, vamos apoiar esse país para enfraquecer a China. Você acha que vai acontecer? Eu acho que é possível, é possível de acontecer isso. Eu não acho que na verdade, o cenário está sendo desenhado para isso. Por quê? Porque o objetivo e a estratégia que a China está usando na nova Rota da Seda, Belt and Road Initiative, é o que a gente chama da diplomacia da armadilha da dívida. E essa é a estratégia chinesa. Então, ela vai lá, vira para um país como, sei lá, o Paquistão. É um país muito pobre. E ela vira para o Paquistão e fala assim, não, eu vou construir portos gigantescos, uma ferrovia, uma estrada, eu vou conectar o país inteiro. O Paquistão acha lindo aquilo, no primeiro momento. Depois, quando ele vê o tamanho do custo que é pagar aquela obra de infraestrutura, fala, não, mas espera aí, isso daqui não é para o meu porte ainda. E óbvio que o que está ficando claro é que a China está fazendo isso propositalmente. Óbvio, ela tem os seus interesses de ter infraestrutura, mas ela tem uma armadilha colocada nisso. Parte dessa armadilha é fazer o país ficar dependente dela, é fazer ela capturar essa infraestrutura para ela, para ter esses lugares estratégicos, e vários deles já aconteceram isso, que são portos em locais estratégicos. E está tendo assim,
já está começando a ter uma oposição política dentro de algum desses países. Opa, peraí, esses chineses são imperialistas, neocolonialistas, como os europeus, ou os americanos, ou todos os outros, que essa é a crítica ao mundo ocidental. A China não está agindo diferente disso. O que a China faz é tudo mais obscuro, tudo tem um duplo uso. Não, eu estou te ajudando a te desenvolver. No fundo, eu estou me preparando para capturar um território seu. Não, eu estou fazendo um negócio aqui nesse porto e é uma empresa chinesa privada que está administrando o seu porto. Ah, é? Mas, de repente, começa a parar navio militar chinês no porto, que é a estratégia do duplo uso. A China não está construindo base no mundo que nem o Reino Unido e os Estados Unidos, bases militares, como os dois fizeram. Que você tem que chegar no Japão e falar assim, olha, Japão, eu vou construir uma base militar aqui. Aí o Japão vai lá e aceita. E assim, os Estados Unidos têm base em todos os lugares do mundo. A China falou assim, não, eu não quero base militar. Eu sou um país pacífico, meu interesse é só econômico com você. Eu vou construir um porto aqui para você. E, no fundo, não é isso que ela está fazendo. Ela está construindo uma rede de portos, por exemplo, que tem uma fachada comercial e, no fundo, é uma rede de bases espalhadas pelo mundo para a hora que ela precisar usar. Então, eu acho que é possível os países quererem se rebelar contra a China, mas, assim, são países africanos, né, o exemplo que você usou, com muita instabilidade interna, muita divisão, muito difícil ter uma unidade ali. A gente está assistindo agora na África um monte de golpes. O último foi no Gabão, essa semana. E esses golpes são uma mistura de insatisfação com as colônias antigas europeias, misturado com organizações terroristas fundamentalistas islâmicas que migraram do Oriente Médio para a África, junto com mercenários da Rússia e os ditadores locais. Então, assim, você imagina o quanto que essas sociedades são fragmentadas, divididas e têm muitos problemas. Eu não acho que elas se uniriam e falariam assim, vamos expulsar a China. Acho que vai ter incômodo, mas a China escolhe esses lugares porque ela sabe que é mais fácil ali. Ela, eu te dou dinheiro, tem corrupção, não quero saber. Diferente do dinheiro que o Banco Mundial empresta. O dinheiro do Banco Mundial, ele tem um monte de condicionantes de questões de corrupção, de regras que tem que mudar dentro da economia do país. A China não, ela não está preocupada com isso. Mas também é porque ela não está preocupada com isso, porque ela está preocupada em obter outros objetivos políticos e estratégicos e geopolíticos. Bom, sobre isso que você falou, né, dividir para conquistar, é a estratégia mais antiga que existe. Então, se está todo mundo dividido lá, basta apoiar um desses lados que nada vai acontecer contra esse inimigo externo, digamos assim. E, inclusive, eu não vou lembrar o pensador agora, mas ele tinha essa ideia de que esses países onde você tem menos liberdade de expressão, como é o caso da China, por exemplo, eles têm uma vantagem contra países onde você tem liberdade de expressão. Porque ele fala, poxa, é muito fácil acentuar as divisões num país democrático com liberdade de imprensa. Você pega nos Estados Unidos, por exemplo, a sociedade tem algumas divisões naturais, né? Direita, esquerda, pessoal que é mais capitalista, é mais socialista. Então pega essas divisões naturais e começa a aumentá-las, financiando, por exemplo, os lados mais extremos do espectro. E aí rede social também contribui para isso, porque o algoritmo pega mais tração naquilo que é mais extremo. Então você começa a ter aqueles rachas virando realmente rachaduras tão grandes a ponto de uma bolha não conseguir mais falar com a outra. Nesses países onde você tem um controle disso, é uma estratégia que um outro país não pode usar contra ele, por exemplo. E já pegando agora o papel do Brasil, porque se a gente pega hoje, o Lula, nosso presidente, ele tem feito vários discursos falando que ele não vê o uso do dólar, como foi feito até agora, como algo interessante. E os BRICS têm a ideia de criar uma moeda, inclusive, para que possa ser usada em transação de liquidações internacionais. Já surgiu lá a ideia de criar uma moeda em comum com a Argentina. E se a gente pega até os próprios BRICS, nós temos originalmente aí Brasil, Rússia, Índia, China, depois entrou a África do Sul, e agora recentemente tivemos a entrada de mais 6 países. A Argentina, país aqui nosso vizinho, conhecemos bem. Nós tivemos Etiópia, Egito, e aí entra Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes. E eu fico pensando, se um conflito desses explode, estoura,
de que lado o Brasil estaria? Porque, poxa, economicamente, a China é a maior parceira comercial. É lógico que a gente não sabe quando vai explodir um conflito desses, né? Porque aí você tem governos que são mais ideológicos para um lado ou para outro. Mas é que há certos imperativos que vão além de ideologia. Porque nos Estados Unidos pode estar democratas ou republicanos, se alguém invadir Taiwan, é um imperativo, eles vão ter que ajudar. Agora, no Brasil, eu não sei para que lado a gente iria. Você tem uma desconfiança sobre isso? Olha, eu acho que seria para cá, para lá. Eu torço, né, para que o Brasil não tome o lado errado. Mas, dado o fato de nós também sermos vítimas desse cenário que você descreveu, de polarização, de ideologia, nós também estamos suscetíveis a essa perda de consciência, eu diria, porque você não conseguir enxergar a realidade, você colocar o filtro ideológico e fazer tudo na base da ideologia. E o Brasil tem tido política externa sempre ideológicas, e isso é um problema para os interesses da nação. Como eu sempre digo, se você está defendendo o interesse da ideologia, você não está defendendo o interesse do Brasil. O interesse do Brasil, ele não é só de uma ideologia, ele é de todos os brasileiros, e os brasileiros têm múltiplas ideologias, talvez mais de 200 milhões de ideologias, porque ninguém vai concordar com algum outro em 100% das coisas. Então, assim, a ideologia que o Brasil tem que ter não pode ser uma ideologia de um grupo político ou uma ideologia política na forma como os nossos líderes estão carregando. Isso é muito perigoso para o Brasil e muito ruim. Ainda mais, o Brasil tem uma posição sempre neutra, indiferente, não quer tomar lado. Mas a aproximação e essa história dos BRICS, do jeito que está ficando, está estranho, para dizer o mínimo. Porque, assim, vamos comparar os BRICS com o G7. E muita gente tem feito essa comparação. Os BRICS é o novo G7. Tá bom. Então, vamos pensar, né? O que o G7 tem em comum? São todos desenvolvidos, aliados e têm os mesmos valores. São todas democracias desenvolvidas, aliadas. Aí, o que os BRICS têm em comum? Quase nada. Por quê? Porque o Brasil e a Índia são democracias. Os outros não são. A África do Sul também, os outros não são. E agora trouxemos algumas das piores ditaduras do mundo para dentro. Então, já é estranho. Aí você olha do ponto de vista da relação desses países. A Índia e a China, elas têm um conflito militar, que recentemente, durante a pandemia, nós tivemos choques na fronteira ali dos dois. O Irã e a Arábia Saudita estão lutando guerras de procuração no Iêmen, se atacam toda hora. Agora, supostamente, a China foi lá e mediou um suposto acordo que ninguém sabe se vai dar certo, porque são décadas de desconfiança um com o outro. O Egito e a Etiópia têm problemas sérios. A Etiópia represou o Nilo, e o Egito depende do Nilo para sobreviver. Fala que 100 milhões de pessoas podem ser afetadas. Eles chegaram ao ponto do Egito cogitar bombardear a represa, né, a hidrelétrica que foi construída na Etiópia. Então, se olha para vários desses países, são inimigos. Como é que eles estão sentados na mesma mesa? Assim, o que vai sair dali? Animada, né? O que vai sair dali? E podem falar, não, eles vão se entender. Tá bom, então vamos pegar o exemplo do G7. E aí o G7 conseguiu fazer algumas coisas ao longo da história importantes. Lidou com a crise da Rússia, financeira, da Ásia nos anos 90, agiu rapidamente, mas mesmo assim, eles nunca obtiveram consenso entre eles. A gente tem um episódio em 2003, acho, que a França pegou, né, no final da reunião do G7, tem um comunicado. E esse comunicado é o que eles se comprometem a fazer. E os Estados Unidos botavam a pressão que a economia francesa era muito regulamentada e muito fechada. E ficava pressionando os franceses a aceitarem que eles iriam flexibilizar a sua economia. E escreveram no comunicado: nós nos comprometemos a flexibilizar a nossa economia. Os franceses foram lá, de um jeito malandro, mudaram a tradução em francês e falaram: nós vamos reavaliar, trocar a palavra flexibilizar para reavaliar no escrito em francês. Então, claramente não havia um consenso. Outro exemplo: os Estados Unidos criticavam as políticas de desvalorização do iene, né, no Japão.
e tinha choque entre Washington e Tóquio o tempo inteiro. E eles não chegavam num acordo. Quando os Estados Unidos quis pressionar mais as políticas de desvalorização cambial da China, não foi possível porque a Alemanha estava mais preocupada em continuar exportando muito para a China. Então, assim, nós temos infinitos exemplos de como que o G7 não consegue chegar em consenso nenhum, sendo que eles têm os mesmos valores. Imagina a gente fazer isso com os BRICS. E aí eu vou mais longe, porque esse tema é importante para nós entendermos o que significa os BRICS. Os BRICS nada mais são do que apenas uma reunião. Como assim? É uma reunião. Eles se encontram para conversar, os líderes dos BRICS. Ah, não, mas eles criaram alguma coisa. A única coisa que eles criaram foi um banco. E olha que ironia, que curioso. E aí eu convido todos vocês a entrarem e verem isso com seus próprios olhos. Entra no site dos BRICS e vê lá o resultado, as análises financeiras para investidores. Os BRICS clamam que eles criaram esse banco para não depender do dólar. E aí, 68% de todo o dinheiro que os BRICS empresta para os seus membros e outros países que eles querem, é em que moeda? Em dólar. Aí você olha assim, aí tem lá, né, a agência de análise de crédito, a Fitch Internacional, ela rebaixou a nota do Banco dos BRICS porque ela entendeu que depois da invasão da Rússia à Ucrânia, eles não teriam mais acesso a dólares. E por que eles precisavam de dólares? Porque no começo os países membros, os 4 membros, colocaram dinheiro, fizeram um aporte, talvez por volta de 10 bilhões de dólares. Só que precisava de mais dinheiro. E onde eles iam pegar esse dinheiro? Ou nos bancos chineses ou no mercado de capitais. Não tinha essa disponibilidade. A China não queria dar mais e eles não queriam depender, então foram falar com investidores institucionais de Wall Street. E aí pegaram mais dinheiro emprestado em dólar. Veja que coisa. Então, assim, e o Jim O'Neill, né, quem criou o termo BRICS, sobre essa história da moeda, ele virou e falou assim, olha, eu não sei, isso é uma fantasia, chega a ser até ridículo se falar nisso, porque vai ter um banco central dos BRICS? O Brasil vai abdicar da sua soberania monetária para dar à China? E quando a gente olha para quanto que a China representa dentro disso, assim, se a gente olha lá atrás a economia desses países, né, desses 4 juntos no mundo, eles eram 8% do PIB global no começo dos anos 2000. E aí em 2019, 2020, eles representam, né, todos eles juntos, 25% do PIB global. Teve um aumento de 17 pontos percentuais. Quanto disso é da China? 14. Dos 17, 14 é graças à China. Não é Banco dos BRICS, não é BRICS, é o grupo da China. E tá tudo bem, assim, só que, então, se o objetivo é se livrar dos Estados Unidos para abraçar a China, claramente isso tem uma motivação política que só interessa à China. O resto está totalmente translocado, não entendendo para que servem os BRICS e qual a utilidade dele. E o Brasil é um desses. Ele está vivendo um sonho ideológico de vamos nos unir para acabar com os Estados Unidos, para acabar com a dominância do dólar. E assim, esse é um outro dado mais curioso ainda. Será que o Banco dos BRICS, que 20% das ações são da Rússia, está cumprindo com as sanções contra a Rússia? Está. Está. Parou de emprestar dinheiro para a Rússia, está preocupadíssimo. Por quê? Porque precisa levantar dólares. E os investidores institucionais americanos e os investidores no mundo inteiro não querem emprestar dinheiro para o Banco dos BRICS, porque simplesmente um dos acionistas é a Rússia, existem sanções contra a Rússia. E o próprio Banco dos BRICS, no seu relatório ali, que vocês podem entrar no site e ver,
tem uma página inteira só para explicar nossa posição sobre a Rússia. Estamos seguindo todas as sanções internacionais. Mas não era para ir contra o Ocidente, não era para ir contra os Estados Unidos e a Europa e o mundo democrático. Entendeu? Então, assim, tem um monte de coisas que não estão sendo ditas. Claramente, o objetivo do Banco dos BRICS e dos BRICS não é esse. O objetivo é a China conseguir um lugar onde ela possa colocar o seu dinheiro que não vai estar sob a supervisão daquele escritório de ativos estrangeiros americanos que eu falei. 2, colocar o seu excesso de capital, porque ela tem um superávit comercial gigante, e ela não tem o que fazer com esse dinheiro, porque ela não pode colocar esse dinheiro de volta para dentro do seu país, porque se ela colocar esse dinheiro de volta para dentro do seu país, o que vai acontecer com o valor da sua moeda? Vai subir, se o valor da sua moeda vai subir, os seus produtos vão ficar menos competitivos, a sua economia vai mal. Então ela tem que gastar esse dinheiro lá fora. Até agora ela só colocou em títulos da dívida americana. Ela precisa achar um outro lugar que não sejam os títulos da dívida americana. E ela precisa distribuir esse dinheiro. Melhor ainda se eu distribuir numa rota da seda, num lugar que eu vou ter vantagens políticas e estratégicas. Sei lá, assim, é muito evidente que nós temos um grande tabuleiro e está todo mundo movimentando as suas peças. Não é evidente para todo mundo que não fica acompanhando isso o que tem por trás desses movimentos. Mas o movimento dos BRICS não é um movimento de substituir a moeda americana, não é um movimento de criar uma moeda única, não é um movimento de contrapor o Ocidente ou até mesmo os fóruns internacionais, né? Por exemplo, uma das reclamações dos BRICS é que a Europa e os Estados Unidos controlam as instituições financeiras internacionais, como o FMI e o Banco Mundial. E aí você pensa assim, tá bom, é verdade, eles realmente controlam. Mas então por que todos os outros países que não gostam disso não se juntam e propõem que o presidente do Banco Mundial e do FMI seja alguém de um país deles? E aí a gente tem vários exemplos ao longo dos anos, de situações, sei lá, no começo dos anos 2011, acho que foi isso. Era uma discussão de um presidente do Banco Mundial, e aí o México lançou um candidato. Aí o Brasil olhou meio torto, assim, falou, apoiar o México, será? Não queremos, né, ajudar o México. Aí a Rússia se juntou com os países do seu entorno e lançou um candidato que vinha do Cazaquistão. Ou seja, quando a coisa aperta, a rivalidade desses países interna fala mais alto. Por que o Brasil não consegue um assento no Conselho de Segurança da ONU? Não é só porque os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a China e a Rússia não querem. É porque o México e a Argentina não querem. A Índia não consegue porque o Paquistão não quer. A Índia está mais preocupada, ela está tão preocupada com os subsídios agrícolas dos fazendeiros americanos, tanto quanto os grandes produtores de soja brasileiro, que afetam a sua produção de soja menor, não tão profissionalizada. No final das contas, os BRICS não têm como serem isso que fica sendo falado, que é pura retórica. Porque, na prática, isso não vai acontecer. Então, assim, a gente só tem que saber por que nós estamos perdendo ou direcionando tanta energia por uma instituição ou por um grupo que tem a China como uma força muito superior ao resto. Uma vez que o Brasil já depende demais da China. Bom, voltando agora no ponto do Bitcoin. Pode fazer uma pergunta, a gente até trocou umas ideias sobre isso no direct outro dia. Eu vou até usar a sua resposta porque eu gostei dela. Porque uma das consequências previsíveis de uma guerra, há várias imprevisíveis, mas entre as previsíveis, refugiados, por exemplo, isso vai existir, fluxos migratórios. E num conflito desses, né, onde você está disputando a hegemonia mundial, os países farão de tudo que eles podem para vencer o conflito. E nisso, por exemplo, os Estados Unidos vão querer criar muita moeda para pagar os custos da guerra, como já fizeram em outros conflitos. Basta ver o quanto eles gastaram, por exemplo, em Afeganistão e Iraque ao longo dos 20 anos em que ficaram lá. E a China vai fazer a mesma coisa.
Então, uma das coisas previsíveis é a desvalorização da moeda, assim como já aconteceu em guerras do passado. E eu chamo a atenção que o Brasil foi um dos países, um dos poucos que não passava por uma guerra e conseguiu fazer a mesma coisa. Antes do Plano Real, nós tivemos 40 anos seguidos de inflação de no mínimo 2 dígitos, às vezes 3, às vezes 4, sem passar por guerras. Mas um país que passa por uma guerra, geralmente enfrenta um surto inflacionário depois. E o Bitcoin, tem gente que acredita na ideia de que ele pode ser uma espécie de moeda global. Apesar de ser um entusiasta, eu não vejo assim. Mas, por exemplo, eu vejo como uma ideia de investimento interessante em um mundo que estará, se uma guerra acontecer, e eu concordo com você de que eu acho que a gente está se encaminhando para isso. Ficaria muito feliz de estar errado, mas eu não sei se a gente vai estar errado. Mas no mundo que está se encaminhando para isso, desde que ele continue existindo como tecnologia, se ele é escasso, existirão no máximo 21 milhões, e todo o restante pode ser produzido de maneira abundante, eu falo de outras moedas, então ele pode crescer de valor. Até porque, se o governo, por exemplo, aqui no Brasil, por algum motivo qualquer, quiser confiscar os recursos que eu tenho em conta bancária, em corretoras, quiser bloquear o acesso ao meu patrimônio investido, ele consegue. Agora, aos bitcoins corretamente armazenados, ele não consegue. Então, eu queria saber qual seria a sua opinião sobre o Bitcoin nesse sistema. Se você enxerga um uso geopolítico ou não, seria mais alguma coisa da pessoa física mesmo? Eu não acho que vai ter um uso geopolítico. Eu acho que são as pessoas que podem escolher, como você falou, e quando a gente conversou disso, te mandei a mensagem do vídeo do Ray Dalio, criticando e tal, e aí eu gostei da sua resposta, assim, porque você tem uma clareza sobre qual é a utilidade do Bitcoin. E você falou para mim, olha, como reserva de valor, eu acho útil. Eu não acho que é uma moeda de troca, né? Eu não acho que serve para outras coisas. Mas como reserva de valor, eu consigo até entender isso. É que eu tenho um receio que os países vão criar suas moedas digitais. E quando isso acontecer, eles podem tentar regular e tentar banir a existência do Bitcoin. A gente não sabe o que vai acontecer com a chegada da inteligência artificial nas nações, os controles da internet. Um dos possíveis cenários de uma guerra entre Estados Unidos e China nós temos um mundo com 2 internets. Nós temos um mundo com 2 sistemas de câmbio de troca de dinheiro. Uma série de coisas podem acontecer nessa linha. E eu não sei se os países não vão tentar obter mais controle da situação econômica por causa de inflação e uma série de outras coisas. Acho que cenários de guerra são cenários muito imprevisíveis, onde tudo pode acontecer. Eu entendo a lógica da reserva de valor, eu acho que faz sentido, mas eu acho que num cenário de guerra a gente precisa ter mais cautela, precisa olhar com mais atenção que tipo de regulamentação vai sair de uma guerra, nessa escala e nessa proporção, mundial, entendeu? Sei lá, tipo, o dinheiro, o Estado precisa controlar o dinheiro numa situação de guerra. E ele não vai querer que as pessoas fiquem circulando o dinheiro por aí. E se todo mundo começar a migrar e sair para isso, eles vão entender que isso precisa ser contido. Aí você vai me perguntar, mas eles não vão conseguir fazer. Bom, não sei, mas vai ser uma briga, vai ser um problema, entendeu? E vão ir atrás. Eu acho que tem uma coisa que eu queria falar, se a gente tiver tempo, que eu acho interessante, que é um raciocínio que ele contradiz muita coisa que muita gente fala, que são os limites de uma lógica liberal de abertura e livre comércio, né? E a lógica econômica, ela diz o seguinte, se a gente tiver o livre comércio e a abertura, e nós comercializarmos entre nós, todos nós vamos terminar melhor do que começamos, pelo livre comércio. Por quê? Porque a Malu produz um negócio mais barato, porque você faz uma outra coisa melhor do que eu, e eu faço alguma coisa para vocês, então todo mundo vai ganhar. E essa é a lógica que move a ideia da globalização, da abertura de mercados, permitir que todo mundo troque com todo mundo, aquele que tem a vantagem competitiva, que faz aquilo melhor, com preço mais baixo, faz eu gastar menos dinheiro com coisa inútil e assim por diante. Quando a gente aplica essa lógica para o mundo, tem um problema. Porque está todo mundo observando os ganhos absolutos. O que é os ganhos absolutos? Quanto que você, Bruno, ganhou com a troca comigo.
Quanto que eu, Roque, ganhei, quanto que a Malu ganhou. Legal. Agora, e se o ganho relativo, você, Bruno, ganha muito mais do que eu? Isso é um problema. Em que situação isso é um problema? Numa realidade competitiva, não cooperativa. As nossas trocas comerciais vivem dentro de uma lógica cooperativa. Por quê? Porque eu estou ganhando com você, você está ganhando comigo. Você não está tentando me matar, você não está tentando me exterminar, você não está tentando conquistar meu território. Quando você transporta isso para uma lógica de nações, é diferente. Os países têm que levar em consideração os ganhos relativos. O que é o ganho relativo? Os Estados Unidos está ficando mais rico com o comércio com a China? Tá. A China está ficando mais rica com o comércio com os Estados Unidos? Tá. Mas quem está ficando mais rico que quem? Essa pergunta é fundamental. Se a China estiver ficando mais rica que os Estados Unidos têm um problema. Porque isso significa que a China vai ficar mais poderosa, e se ela ficar mais poderosa, uma hora ela vai confrontar os Estados Unidos. E é exatamente isso que nós estamos assistindo no mundo. E eu acho que isso tem um pouco a ver com a discussão do Bitcoin, não é totalmente relacionado, mas é algumas lógicas econômicas que nós temos como fundamentais e básicas, e eu sou um liberal e acredito nessas lógicas, elas precisam ser colocadas dentro de um contexto onde elas não funcionam totalmente. E o contexto da política internacional é um desses lugares, onde eu vou me perguntar, interdependência, será que é os dois ganhando ou será que é você ganhando mais do que eu? Essa interdependência em níveis iguais? Porque se não for em nível igual, eu tenho um problema. E eu vou tentar romper esta interdependência, porque ela, no fundo, no meu ponto de vista, é uma dependência. E aí eu estou disposto a não respeitar a lógica econômica pela segurança nacional, pela minha sobrevivência. E o que eu estou disposto a fazer? Pagar mais caro por um telefone. Pagar mais caro por uma bateria. Por quê? Eu não posso depender do meu inimigo. Porque não é um jogo cooperativo. É um jogo competitivo. Ah, mas empresas, elas não vivem jogos competitivos? As que são concorrentes do mesmo mercado, sim. Mas mesmo assim elas operam sobre regras. Quais regras? Não vale sequestrar minha mãe para você me impedir de vender para Malu. Entendeu? Você não faz isso. Tá bom, alguma empresa pode até fazer isso, mas é difícil, né? Ela tem retaliação, tem o sistema legal. Agora, um país pode fazer isso? Pode. Os chineses estão prendendo executivos japoneses em retaliação a uma forma de o que eles entendem que é o que os japoneses fizeram com eles, sei lá. Então, se você é um executivo, ou até outro, canadense, isso aconteceu muito com o canadense, um executivo da Huawei foi preso no Canadá e, em retaliação, os chineses começaram a prender executivo canadense que estava lá na China. Então, se você trabalha numa empresa e está na China e é canadense, você corre risco de ser preso. Mas isso não é a norma. E a norma entre os países é: eu primeiro tenho que garantir a minha sobrevivência. E eu estou disposto a pagar mais caro. E o mundo está indo nessa direção. Então, as lógicas econômicas precisam ser desmistificadas, senão nós não vamos entender por que o mundo está caminhando do jeito que ele está caminhando. Estados Unidos está disposto a pagar mais caro pela produção de um telefone, pela uma mina de terras raras, e várias outras coisas críticas, porque ele não pode depender da China. Mas é mais caro. Dane-se, não é a lógica econômica que está imperando mais. Nesse cenário que nós estamos vivendo hoje, o filtro do risco político é tão importante para uma empresa e para um país quanto o seu bottom line de quanto lucro eu vou ter, qual é o melhor fornecedor mais barato com a melhor qualidade. Qual é o fornecedor mais barato com a melhor qualidade que é meu aliado? Entendeu? Aproveitando que você mencionou sobre inteligência artificial, o Bruno gosta disso, dá para a gente relacionar e falar que os Estados Unidos vão usar a inteligência artificial nessa briga, nessa guerra, já que eles estão mais avançados que a China? Ou melhor, né? Eles estão mais avançados que a China? Teoricamente estão, né? Eles estão, a gente não sabe por quanto tempo. Uma das coisas que aconteceu no ano passado, além da guerra da Ucrânia, foi
um controle de exportações por parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos baniu a venda, não para uma empresa chinesa, para o país China, dos semicondutores, dos chips, que são usados para inteligência artificial. Quem controla essa tecnologia são os americanos, porque o design desses chips é americano, as máquinas que fazem os chips são americanas, não são construídos e fabricados nos Estados Unidos, são em Taiwan. Mas a ideia deles, né, tipo, enfim, o desenho deles e a tecnologia, a máquina que faz eles são americanas. E os Estados Unidos bloquearam a venda de tudo para a China. E aí a pergunta, né, que todo mundo fez na hora foi: qual vai ser a resposta chinesa? E qual foi a resposta chinesa? Nenhuma. É agora. Mas por que nenhuma? Porque os chineses já sabiam que isso estava vindo. Ou seja, eles já responderam de uma outra maneira. Colocaram centenas de bilhões de dólares de subsídios para desenvolver a sua própria cadeia de produção de chips de inteligência artificial. Sem o chip de inteligência artificial, não tem inteligência artificial. E os Estados Unidos está muito na frente nisso. A gente não pode subestimar a capacidade da China de espionagem industrial, de roubar segredo, de construir uma cadeia inteira. Então, ela pode correr atrás, mas eu diria que ela está, no melhor cenário, uns 5 anos, talvez num cenário padrão, 10 anos atrás dos Estados Unidos nisso. Mas os Estados Unidos também não tem ainda uma inteligência artificial pronta para ser ligada numa operação militar. E isso é extremamente assustador, porque, enfim, tenho falado bastante disso. Os Estados Unidos publicou um documento recentemente que são diretrizes que ele, unilateralmente, se propõe a adotar em relação à inteligência artificial no uso de conflitos armados. E pedindo, por que ele publicou isso? Para falar para os outros: olha, sigam esse mesmo, vamos criar esse padrão, essa doutrina aqui. E algumas das coisas são muito preocupantes, como dar o poder para a inteligência artificial lançar bombas atômicas. Esse é um deles. Aí tem um episódio que aconteceu recentemente na guerra da Ucrânia que eu acho que ele consegue retratar bem o perigo e o diferencial que se você já tiver uma inteligência artificial. Tinha um drone americano voando em cima do Mar Negro, e aí 2 caças russos identificaram o drone e se aproximaram dele, e viram que era um drone. E começaram a literalmente a zombar com o drone. Então eles batiam na asa com o caça, jogavam combustível em cima, ficavam, causando ali, até que o drone, assim, tipo, eles conseguiram tampar uma das turbinas e o drone perdeu o controle e os americanos derrubaram o drone no mar. Quem estava pilotando esse drone era um piloto que estava dentro dos Estados Unidos, dentro de uma sala de comando. Agora, imagina se esse drone tivesse sendo controlado por uma inteligência artificial. Quando a primeira brincadeira do caça russo batendo nele, o drone entenderia que isso era um ataque passível de retaliação, porque ele é uma inteligência artificial, ou ele falaria: não, eu sou um drone, está tudo bem, deixa ele me derrubar que não tem problema. Porque essa é a diferença. Qual seria a resposta da inteligência artificial para isso? A gente não tem esse controle, a gente não sabe se ela tem as mesmas travas de preocupações humanas em consideração de preservação à própria vida que nós temos com relação à escalada de um conflito. Existem regras para isso entre os países, Estados Unidos, Rússia, China, mesmo sendo rivais e inimigos, eles têm doutrinas entre eles que falam: se derrubou um negócio aqui, a gente não vai entrar em guerra nuclear por isso. Vamos falar antes e tal. Mas se você automatizou isso para uma inteligência artificial, será que vai ser desse jeito? Então, tem muitas preocupações em relação a ligar uma inteligência artificial. Óbvio que é o seguinte: o país que ligar primeiro, qualquer outro país do mundo só vai ter uma chance contra aquele país se ligar à sua inteligência artificial também. Uma inteligência artificial que
coordena e comanda forças militares. Porque não vai ter como um comando humano superar uma inteligência artificial num confronto militar. Então, os Estados Unidos está correndo atrás disso, a China também. A prioridade número 1 de segurança nacional para a China é ter o acesso a uma inteligência artificial para usar na área militar, e tudo que ela está fazendo é para conseguir isso. E tudo que os Estados Unidos está fazendo é para retardar isso. Não acho que vai ser impossível impedir por completo. Acho que a ideia de falar assim, não, tem medidas que podem ser feitas que a China não vai conseguir. Acho que não tem isso, porque, por exemplo, uma coisa que a China pode fazer, mesmo com todas essas restrições às exportações dos equipamentos, do chip e tal, ela pode fazer testes e acesso a isso nas nuvens, com um chip, com um equipamento que não está na China. Ou ela pode estar em outro lugar com uma empresa de fachada que conseguiu esses equipamentos, comprou, que é uma empresa clandestina, em outro território, e aí não tem uma sanção, não tem um bloqueio para venda, e ela está lá operando, fazendo seus experimentos, copiando o máximo que ela pode daquela tecnologia para usar no seu próprio projeto. Esse é assim, um dos temas mais preocupantes hoje do mundo, e eu tenho dito também, ou acho que a gente fala muito da rivalidade, Estados Unidos e China, vai ter uma guerra, é a Rússia, é com quem? Vai se juntar a Rússia com a China contra os Estados Unidos e a Europa. Talvez o inimigo seja a inteligência artificial, e não seja nenhum desses países. A gente fez um episódio anterior sobre, entre aspas, guerra dos semicondutores, explorando bastante essa questão dessa rivalidade nessa área de desenvolvimento de inteligência artificial e como os americanos atualmente têm uma vantagem sobre os chineses. E é lógico que esses países vão investir muito nisso, porque essa é a arma de guerra suprema, né? Inclusive, a hipótese que mais me assombra não é essa de um drone pilotado por uma IA que só fica no drone. Se for isso, é tranquilo, mas uma IA com coordenação central, porque, como você disse, isso vai ser muito mais poderoso do que um monte de ser humano discutindo, no final das contas. E, sobre isso, você acha que a China, apesar de estar atrás, tem uma certa vantagem? Porque se a gente pega nos Estados Unidos, há uma série de debates agora, envolvendo a sociedade, você tem pessoas falando, olha, seria legal dar uma pausa nisso, talvez por motivos egoístas, né, o cara pensando assim, eu consigo alcançar a OpenAI, por exemplo, que já está na frente. Agora, na China, não tem discussão. Se o Xi Jinping fala, agora essa é a prioridade, quem aí não concorda, é igual a eleição dele, né? Ele foi eleito por unanimidade. Eu imagino o que aconteceria no cara que fala, pessoal, eu acho que eu sou contra o Xi Jinping. Você é assumir do Partido Comunista Chinês, no mínimo. Então lá, se eles colocam uma diretriz, eles colocam muito recurso naquilo e a coisa acaba pegando mais velocidade do que numa sociedade aberta onde você tem mais discussões. Então, você enxerga que há uma chance, até pegando esse teu gancho, que talvez o inimigo no final não seja China, Estados Unidos, seja outra coisa, de que pode dar merda por conta disso? Sendo bem literal? Então, eu não acho que o mundo democrático tem uma desvantagem porque fica todo mundo discutindo, porque não chega a um consenso. Eu acho que uma ditadura... Por que o Putin fracassou ou está fracassando na guerra da Ucrânia? Porque a ditadura não dá espaço para o contraditório. Então, ele chegou com seus assessores. Primeiro, quem que vira assessor dele? Aquele que mais concorda com ele, né? Tipo, ele não é um cara que tem uma disposição de troca na base de, você me criticou, tá tudo bem, é uma crítica construtiva. Não, isso não é uma relação do Putin com ninguém. Então, só aqueles que são totalmente submissos a ele, só falam o que ele quer ouvir. E o que ele quer ouvir é uma fantasia, não é a realidade. Então, ele vive numa bolha. Regimes ditatoriais, os líderes vivem em bolhas. Eles não são confrontados com a realidade, eles não são contestados, eles só são aplaudidos. Porque, às vezes você faz uma coisa certa, ou você percebe que você está fazendo uma coisa errada, porque a Malu vira e fala, cara, Bruno... Tá fazendo merda. Menos, vai, você tá assim, isso são travas para o nosso comportamento. E na ditadura não tem isso. Então, esses regimes, eles têm uma tendência em entrar num modus operandi insano, de total descontrole. A guerra da Ucrânia e o nível de erros e fracassos que a Rússia cometeu são resultado de ser uma ditadura.
A gente tem exemplos na China disso. A política de Covid zero é isso. Uma política burra. Não, ninguém vai ter Covid. Como assim? O mundo inteiro teve Covid. O que você precisa fazer é dar vacina logo para todo mundo e acabou. E não falar, ninguém vai ter Covid. E aí ele fechou a China. E os problemas econômicos foram imensos para a China. E, assim, tem repercussões até na questão demográfica, que é um problema na China hoje, e que as pessoas desistiram de ter filhos porque elas não podiam, sei lá, porque estavam com medo da pandemia. E por que isso aconteceu? Porque o Xi Jinping botou na cabeça dele que era política de Covid zero. O Mao Tse-tung fez isso lá atrás com o pardal. Inventou que os pardais contaminavam as plantações. E aí mobilizou a China inteira para destruir, exterminar todos os pardais. E aí, óbvio que criou um problema, porque causou um desequilíbrio no ecossistema, e esses pardais eram necessários. E assim por diante. Então, eu acho que a gente colocar travas no desenvolvimento da inteligência artificial é inteligente e não nos coloca atrás. Mas aí tem o que você falou. Isso pode acelerar a facilidade com que a China construa a dela. E aí, no final, nós vamos ser vítimas do problema que a China criou. Por isso que é tão sério essa discussão. Por isso que eu bato tanto nessa tecla, né, de que tem uma diferença gigante a gente viver em ditaduras e democracias. As democracias não são perfeitas? Claro que não. Mas o que está em jogo é a capacidade de você conter, corrigir erros, colocar travas. Nada disso existe na ditadura. E agora nós estamos vivendo numa situação no mundo que uma ditadura tem o poder de criar uma coisa que pode destruir o resto do mundo inteiro. Então, se você acha que está tudo bem a China ser o que ela quiser, ser uma ditadura do jeito que ela quiser, repense, porque não está tudo bem. Porque se ela sair correndo e criar uma inteligência artificial de um jeito torto, e que ela vai perder o controle, não é que o Xi Jinping vai ter o controle dela, ele vai perder o controle, isso vai respingar no resto do mundo inteiro. Que essa é um pouco da discussão da pandemia. O quanto que a maneira, com falta de transparência que a China conduziu a pandemia, afetou o resto do mundo inteiro. Então, no mundo conectado que nós vivemos, esses países agirem desse jeito, e eu não estou dizendo que a Europa, os Estados Unidos ou as democracias não agem de formas destrutivas que causam problemas, mas existem consequências, repercussões e mudança de curso. Um presidente que faz uma coisa que não dá certo numa democracia, ele não é reeleito. O Putin vai continuar lá, matando o Prigozhin, envenenando o outro, inventando guerra da cabeça dele. E, assim, se alguém não tiver muita força para derrubar ele, ele vai continuar fazendo isso. E a mesma coisa com o Xi Jinping. Então, eu acho muito preocupante nesse sentido, que pode ser que eles sejam bem-sucedidos para criar um grande perigo para o mundo. Eu fico pensando bastante nisso também. No final, a gente sempre termina com essa pergunta, né? Se a IA vai destruir o mundo. Porque eu gosto dos livros do Carl Sagan. E lá, eu lembro quando eu conheci através dele a chamada equação de Drake, que fala sobre a chance de existir vida em outros planetas. Inclusive, eu vi o seu vídeo no YouTube, né, a geopolítica dos extraterrestres, tudo achei bem interessante, porque eu nunca tinha visto alguém explorar aquele tema dessa maneira, né? Geralmente os canais que falam disso, poxa, dão uma viajada muito grande. Você falou sobre hipóteses, caso isso fosse acontecer de fato. E na equação de Drake, ele pega mais ou menos lá, poxa, número de sistemas solares, aí vai ver, nesses sistemas solares, quais planetas, né, são adequados à vida? Nesses, onde surge vida? Onde a vida vira inteligente? Onde a vida inteligente chega no nível técnico? Né? E depois ele chega ao tempo em que essa vida inteligente e técnica existe naquele planeta, porque ele se pergunta se a sina da vida inteligente não é acabar com ela mesma. E recentemente eu li um livro do Ray Kurzweil, que falava sobre evolução tecnológica, e é interessante ler esse livro, porque ele foi escrito no ano de 99. Então faz 24 anos que ele foi escrito. E tem muita coisa que bate com o que ele fala através de previsões que ele fez com base na lei de Moore, falando sobre evolução, né, do poder computacional. E lá ele projetava até 2100, por exemplo. E lá ele colocava que, ao longo desse caminho, nós criaríamos máquinas conscientes. O nome do livro era Das Máquinas Espirituais. E aí ele explorava uma visão otimista, mas ele falava que, olha, talvez eu esteja errado. E ele usou uma analogia lá que eu achei muito boa, funesta, mas muito boa.
porque ele falava que é como se a humanidade fosse, sabe, um monte de gente em uma piscina de gasolina até o joelho. E lá atrás, poucas pessoas tinham isqueiro. Porque era um monarca que poderia declarar guerra para o outro, mas eram conflitos locais porque não tinha evolução tecnológica. Mas conforme a gente tem evolução tecnológica, daqui a pouco, você vai botar, sei lá, daqui a uns 10 anos, um estudante de primeiro período de biologia talvez tenha como criar, por exemplo, um novo vírus. Então você está distribuindo isqueiros na mão de todo mundo. E agora ele fala também que você pode distribuir isqueiros para quem não é humano, o Maiá. Ele fala, quanto tempo até um desses isqueiros acidentalmente cair no líquido inflamável? Então eu fico pensando, caramba, será que esse é o destino da humanidade? E assim, eu acho que tem um outro perigo. Isso que a gente está falando da inteligência artificial é no cenário que a inteligência artificial comanda robôs, máquinas, tem o acesso ao botão da bomba atômica. É sempre esse cenário, que é o cenário Skynet, né? É o cenário exterminador do futuro. Mas a gente não precisa chegar nesse cenário. A gente pega a realidade que você descreveu sobre os algoritmos das redes sociais, que causaram tamanho estrago ao impulsionar discursos inflamados, porque as nossas emoções respondem a esses discursos, o quanto que isso gerou polarização no mundo, o quanto que isso gerou raiva, ódio, que está trazendo de novo ideologias ideologias muito problemáticas para o mundo. Só um algoritmozinho fez isso. Agora imagina um perfil na rede social, milhares de perfis fakes que são inteligências artificiais. E aí ele dá um like na sua foto e começa uma conversa com você. E ele vai conversando simultaneamente com bilhões de pessoas ao mesmo tempo. E ele tem um objetivo único: criar uma grande história, uma grande narrativa, com um poder de atrair a humanidade inteira. Só que para cada pessoa, como ele conversa muito com você o tempo inteiro e processa todas as informações, ele sabe que o Bruno gosta de cripto ou de Bitcoin. Ele sabe que a Malu tem um negócio assim assado. Ele sabe, ele vai criando relações íntimas com cada um de nós. E ele vai usar as linguagens certas para cada um de nós para contar a mesma história. Que história é essa? A fundação de uma religião. Religiões, nada mais, nada menos, são do que histórias, do que mitos. Aliás, o Harari fala isso, a capacidade de contar história é o que criou o dinheiro. Então, assim, tudo na humanidade é baseado, nós só estamos aqui, vocês só estão aprendendo sobre finanças, a gente só está tendo essa conversa porque a gente consegue falar, se comunicar. A inteligência artificial, hoje o ChatGPT já domina a linguagem. A linguagem é a capacidade de hackear a mente humana. Com a linguagem eu construo a história que eu quiser. E eu vou construir a história mais perfeita, eu vou fundar uma nova religião, eu vou pegar cada pulga que tem atrás da orelha de cada ser humano diferente, amarrar todas num jeito certo, só que eu sou a pessoa mais articulada do mundo, porque eu consigo falar do jeito melhor que todo mundo, porque a inteligência artificial consegue fazer isso. Olha os textos do ChatGPT. E aí não é que ela vai controlar um robô para ir matar as pessoas, ela só vai criar uma religião com uma história, e aí os seres humanos vão se matar entre si. Porque, assim, a nossa história é uma história sanguinária entre religiões ou entre ideologias. Histórias. São histórias. É você acreditando no comunismo, outro no capitalismo, é você cristão, outro muçulmano, e assim por diante. E aí todo mundo vai se matando. Então, nós já estamos vivendo um cenário onde tem uma possibilidade muito assustadora. Se a gente não criar uma regra que avise para as pessoas, você está interagindo com uma inteligência artificial. Esse perfil que conversa com você é uma inteligência artificial. Com certeza as pessoas vão criar intimidade com esses perfis. E esses perfis vão ter uma influência, uma persuasão sobre nós todos.
Isso não pode acontecer. Mas se a gente não consegue nem bloquear contas falsas na rede social, o que dirá da gente dizer que aquela conta é uma inteligência artificial? Eu não acho que nós estamos preparados para isso. E nós estamos caminhando para um cenário, assim, no mínimo problemático. O pessoal cai no golpe do Pix premiado, pô. Manda 1.000 que eu te devolvo 2, 3. Isso, sequestrei você, chama a Malu de outro nome, sei lá, e todo mundo cai nisso. Imagina alguém que sabe o que você gosta, sabe quais são as palavras certas para falar com você. É problemático. Bom, esgotamos nosso tempo, né, Boludinha? Tempo, na verdade. Esgotamos nosso tempo. Roque, só agradecer a presença. Muito obrigado aqui. Pessoal, uma salva de palmas, professor Roque. Muito obrigada. Obrigado, gente. Eu tenho 2 coisas aqui para você, 2 livros. Eu já dei, eu acho, mas vocês vão ganhar outro. Meu livro. Opa, obrigado. Acho que esse a gente não ganhou, não. Não. Ganhamos. O Roque deu pro Thiago e não deu pra gente. Fiquei Parece, ofendidíssimo. até parece. Mas, Roque, muito obrigado. Recebemos aqui o Inteligência Obrigada. do Carisma. Tá? Agradecemos demais a presença novamente. E para quem está nos assistindo de casa, como é que as pessoas te encontram para aprender mais com você? Boa. Convido todos vocês, quem não me segue, no YouTube, Professor Roque, Roque é HOC, que são as minhas iniciais. Tem Instagram também, TikTok, um monte de vídeos, aulas, todas essas discussões desses assuntos. E quem quiser, a gente vende o livro autografado, manda uma mensagem para mim no Instagram, e Inteligência do Carisma. Meu livro, eu digo que carisma não é um dom, você pode aprender, é um conjunto de habilidades e competências. Aliás, essa é a habilidade e a competência que a inteligência artificial dominou já, porque ela entende como a gente responde. Enfim, e o livro é sobre isso, acho que é uma ferramenta necessária nos dias de hoje. Então, quem tiver interessado, manda uma mensagem para mim no Instagram. E é isso. Obrigado pelo carinho, pelo interesse, e convido todos vocês a me seguir. Obrigada, Roque. E vocês, para quem não sabe ainda, podem encontrar a gente toda semana no canal dos sócios e também nas plataformas de streaming de áudio. E vocês podem me encontrar no @maluperini no Instagram. Vocês me encontram em Bruna_Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico. Tem vídeo toda segunda, quarta e sábado. E semanalmente no podcast Os Sócios. Para quem assistiu, nosso muito obrigado. Muito obrigado novamente ao nosso ilustre convidado. Um grande abraço e até a próxima. Beijos.